Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse o Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Nossa história, Hey, porra! 777, don't fuck with us, right? Don't you think that just Vascaínos in Brazil, we're gonna fuck you? You know what I'm saying? Don't try to fuck with us, we're everywhere, in the whole fucking world. Fuck you, 777! Bora, vem, Ed, mostra pra eles aqui, Ed, aqui, ó. Respeito o Fucking players! final, porra. Hey, against our big rival with the last budget. Vai tomar no cu. Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Colo de Ódio, youtuber mais zicador do Brasil. Vindo aqui com mais uma compilação de torcedores putaços. Dessa vez é o meu rival, Vascão da Gama, que lá em Itaquera simplesmente nunca ganhou do Corinthians. Aí o Carille vai com 8 reservas. Sabe que o Carille deu uma de Tite, ajudando o seu ex-time, então era óbvio que o Coringão ia meter uma goleada, 5 a 0, show do Memphis. Ah não, foi 3. Ué, mas fez 5. Mas foi 3. Vamos lá. Meu parceiro, que joguinho ruim de assistir. Hã? Que joguinho pro Vascaíno, irmão. Ah. Pro Vascaíno. O Vascaíno. Que joguinho ruim, horroroso de assistir, cara. Aquilo que eu falava e aquilo que eu temia, né? Do jogo contra o Santos ter sido um acidente, ter sido um jogo fora da curva, né? Porque o Vasco do Carille, cara, o Vasco do Carille é desesperador, tá? Fez um péssimo campeonato carioca, tá? Péssimo campeonato carioca. Não é nem, vamos olhar só os clássicos, o Bigode tá olhando só os clássicos. Não, além de ter tido 5 clássicos, 4 derrotas, o Vasco não ganhou de times de menor expressão no Rio de Janeiro, cara. Não ganhou do Volta Redonda, não ganhou do Sampaio Correia, entre outros. Meu amigo, parece que o ano vai ser daqueles sofridos, cara, sofridos. Hoje, o Carille resolveu poupar o time titular, né? Ele resolveu vir com um time não vou nem falar que é time misto, foi um time reserva, tá? A gente só tinha 3 jogadores considerados titulares, né? Hoje foi 3 a 0 pro Corinthians. Poderia ter sido muito mais, 2 gols anulados, cara, poderia ter sido muito mais, olé. O Vasco hoje, repito, parecia um time juvenil jogando contra um time profissional. Ridículo, cara, ridículo, irmão, ridículo. Pô, o Carille, cara, vou te falar, quando o Carille foi contratado, eu falei aqui, o Vasco tá com pouco dinheiro, o Vasco tá com um elenco muito fraco, tá trazendo um treinador que primeiro monta a casinha, né? A cozinha, na verdade, a cozinha lá atrás. E aí, beleza, vai saindo aos poucos pro ataque, faz 1 a 0, ganha de 1 a 0, se fecha lá atrás, beleza. Esse é o jogo do Carille, tá? Mas é o seguinte, cara, o Carille até agora não conseguiu acertar o time do Vasco, tá? O Carille é horroroso, tá? Tá horroroso no Vasco. Hoje ele resolveu escalar um time reserva. Cara, o Vasco sem padrão nenhum de jogo, tá? Sem padrão nenhum, ridículo. Pô, e o Corinthians vai embora. O Paê jogou hoje de titular, tá? O Paê jogou hoje. Horroroso, maluco. Não dá, cara. Não dá. Acho que eu até esqueci de falar o nome dele na escalação. Horroroso. Tá? Não serve. Pode ir embora. E o Vasco precisa contratar um outro meia para ser reserva imediato do Coutinho, tá? Quando ele divulgou a provável escalação do Vasco, lá com... Deixa eu sentar aqui que hoje foi tenso. A provável escalação do Vasco com 8 modificações, eu já sabia que o Vasco não ia vencer. Aliás, até com os titulares, a sensação do vascaíno é que venceu o Corinthians jogando lá na Arena Neoquímica. Peraí, Miguel. Jogando contra o Corinthians lá na Arena Neoquímica, mesmo com o time titular, a sensação do Vasco já é de impotência, né? Já é de saber que, olha, vai ser muito difícil, até um empate lá
seria um bom resultado para o Vasco. Mas aí o treinador, o brilhante treinador, tem a ideia de dar os 3 pontos para o Corinthians. Dá os 3 pontos para o Corinthians. Por quê? Porque é óbvio que o Corinthians botou time titular. Você viu a diferença da mentalidade de um técnico vencedor para um técnico fracassado, para um técnico medíocre. Enquanto o Carille poupa 8 jogadores, o Ramon Dias falou o seguinte: só vai sair jogador se o departamento médico disser que está machucado. Ué. Enquanto isso, vai jogar. O que tiver de disputar, brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana, vai estar em campo. Essa é a diferença de um técnico que está pensando alto para um técnico medíocre, como é esse técnico do Vasco da Gama. Agora, a culpa é só do técnico do Vasco da Gama? Não, a culpa é do Pedrinho. Porque quem é o presidente dessa bagaça, quem é que assina, quem dá o aval, é o Pedrinho. Agora volta essa porcaria, eu vou abaixar aqui. O Vasco, 1 mês sem jogar futebol. Em 2 jogos, já tem 8 jogadores sem condições físicas de jogar futebol? Obviamente que não. O Vasco está andando para o Campeonato Brasileiro. E eu vou mostrar isso em atitudes. A primeira atitude é quando o Vasco deixa de mandar jogos em São Januário, que era o jogo contra o Botafogo e o Palmeiras, são jogos que pode jogar em São Januário, para vender o mando, para ganhar dinheiro e jogar fora de São Januário. Tá visando dinheiro e não tá visando a situação desportiva, que é o que o Pedrinho questionou da 777, quando a 777 vendeu mandos de campo do Campeonato Brasileiro o ano passado. Conversa fiada. Para fazer dinheiro, a gente não precisa vender mando de campo, não. A gente precisa estar bem colocado no Campeonato Brasileiro. A gente precisa se manter na primeira divisão. A gente precisa repetir uma competição internacional. Isso é que vai fazer o Vasco ganhar dinheiro. E não, porra, de vender mando de campo. Para ganhar 1 milhão, 2 milhões, para pagar o salário do Payet. Para pagar 1 mês de salário do Payet. Então isso é conversa fiada. Demonstra aí que não está preocupado com o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco é o único time do Campeonato Brasileiro que vai jogar menos jogos como mandante. Demonstra quando abre mão das convicções com relação ao Maracanã, porque falou que não jogaria no Maracanã, que lá é o estádio do Flamengo hoje. Infelizmente é o que fizeram. Aí eu até falei, olha, eu preciso saber dessas condições, qual foi o acordo que o Vasco fez com o Flamengo para poder jogar no Maracanã. Então deve ter pego renda de bar, renda de estacionamento, deve agora ter um tratamento de mandante, não de visitante, mas não, a única coisa que falaram que ele fez foi ter um desconto de 50% no aluguel do Maracanã e o meio a meio no público, 50% para o Flamengo, 50% para o Vasco na venda de ingressos. Só isso. Então muda a convicção com relação ao Maracanã, vem de mando de campo e simplesmente em 2 jogos, depois de passar 1 mês sem jogar futebol, em 2 jogos me coloca um time com 8 reservas. De Corinthians 3, isso mesmo, Corinthians 3, Vasco 0 pelo Campeonato Brasileiro lá em Itaquera. O Vasco derrotado de uma forma vexatória, de uma forma humilhante. Eu sinceramente estou envergonhado de vir aqui para gravar esse vídeo e falar de Vasco, sinceramente. Tô envergonhado. Hoje foi uma partida vergonhosa do Vasco. E 3-0 ficou barato. Poderia ter sido mais, o Corinthians até fez mais gols. O Corinthians fez 5 gols hoje no Vasco, tá? 5 gols. É uma piada essa defesa do Vasco. É uma piada. É uma defesa que quem chega faz gol. Levou 3 gols do Melgar no jogo passado. E aí botaram na culpa da altitude, né? Porque a bola fica diferente, altitude, piriri, pororó, isso, aquilo. O Vasco leva 3 gols de cabeça do time peruano, que era bem mais baixo do que o time do Vasco, ou seja, patético, vergonhoso. E hoje o Vasco leva 5 gols do Corinthians. 5 gols do Corinthians, e esses 5 gols em falhas da defesa. O VAR anulou 2. O VAR anulou 2, o jogo ficou 3-0. Mas em 5 gols de um comportamento patético, de uma defesa completamente perdida, de falhas individuais, de um time morto dentro de campo. Uma defesa morta dentro de campo. Patético, constrangedor. Eu, sinceramente, assisti o jogo envergonhado o tempo inteiro, porque o Corinthians, cara, o Corinthians não precisou fazer força para ganhar do Vasco. Os gols aconteciam naturalmente, o Vasco entregava os gols para o Corinthians. O Vasco facilitou a vida do Corinthians.
O Vasco fez de tudo, entregou o jogo pro Corinthians. Inacreditável, inacreditável. Uma partida que já começa de uma forma esquisita, porque o treinador Fábio Carille resolveu hoje simplesmente botar o time reserva em campo. Eu não vou dizer nem que é uma partida para esquecer, porque eu acho que o João Vitor tem que chegar em casa e ficar vendo o VT desse jogo para ele nunca mais repetir uma atuação desse nível, assim. Vergonhoso, vergonhoso. Falhou nos gols do Corinthians e no terceiro gol ele dá condição para o atacante do Corinthians no início da jogada e complementa fazendo um gol contra, né? Para coroar a atuação patética, né, do João Vitor, ele ainda faz o gol contra no 3-0 que acaba ali completamente com qualquer pretensão do Vasco. Já não tinha pretensão, né? O Vasco não ia conseguir buscar um empate, nada do tipo. Mas enfim, cara, hoje realmente vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. A gente sabe que, pô, ganhar do Corinthians na Arena Itaquera é muito difícil, o Corinthians é muito forte jogando nos seus domínios, mas o Vasco hoje, meu Deus, que vergonha, cara. Que vergonha, constrangedor. Acho que até a postura, quando o Carille decide poupar, né, alguns jogadores, aliás, poupar o time inteiro, né, entrar com o time em reserva, ele meio que já entra abrindo mão, né, dessa partida. E aí ficou muito fácil pro Corinthians, né? Ficou muito fácil pro Corinthians. Fábio Carille, o seu trabalho no Vasco da Gama é horroroso. O jogo acabou de terminar aqui. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. O seu trabalho é muito ruim. E desde já, Fábio Carille, eu venho aqui para lhe dar os parabéns. Sim, os meus parabéns todos. Todos os meus parabéns a você. Nós porque você conseguiu agradecemos. Fazer um trabalho assim magnífico. Grandioso. Mas grandioso de ruim. Seu trabalho, Fábio Carille, é horroroso no Vasco da Gama. Você conseguiu fazer um trabalho pior do que os outros técnicos que passaram pelo Vasco da Gama e são muito ruins. Caramba! Muito ruins. O seu trabalho é pior do que o Felipe Loureiro, que esteve no Vasco. Nos 4 últimos jogos, o Felipe Loureiro teve um trabalho melhor do que você e nem técnico Felipe ele é. Maestro. O seu trabalho é pior do que o do Rafael Paiva, que teve um trabalho muito honesto. Concordo. O seu trabalho é pior do que o do Álvaro Pacheco, que não durou 5 jogos no Vasco. 6 do Flamengo? No 4º ele foi demitido. O seu trabalho é pior do que o do técnico Ramon Dias, que muita gente critica e, na minha opinião, injustamente. O seu trabalho, Fábio Carille, é pior do que o trabalho do William Batista, que era interino, do que o Ramon Menezes em 2020, do que o do Ricardo Sapinto em 2020. O seu trabalho, Fábio Carille, sob o comando do Clube de Regatas Vasco da Gama é horroroso. E nada contra você. Pois quando você se apresentou para a imprensa lá no CT Moacir Barbosa, no primeiro treino aberto durante essa temporada de 2025, que eu estive lá presente, você se mostrou ser um cara assim excelente, um grande profissional e uma grande pessoa. Então, desde já, eu lhe digo, Carille, eu não tenho absolutamente nada contra você. Pareceu ser uma pessoa assim, maneiraça, de sair para trocar uma ideia. Entretanto, dentro de campo, não dá. Não dá. Seu trabalho é horrível, Carille. Você hoje, talvez, nesses últimos anos, tenha pego o melhor Vasco. O melhor Vasco. E quando eu digo que é o melhor Vasco, eu não quero dizer que o Vasco tem um elenco para ser campeão. Não quero dizer que o Vasco tem um elenco para ir para as cabeças. Eu quero dizer que o Vasco, em comparação com os últimos elencos que teve, tem um time melhor. A gente hoje está servido como meio-campo que tem mais gols dentre os meias da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente hoje está servido com um francês que brilhou na Europa, emagreceu e hoje jogou muita bola, mas está sozinho. A gente está servido hoje do melhor cabeceador do futebol brasileiro, talvez do artilheiro hoje, ou se não artilheiro, um atleta que está entre os artilheiros do Brasil, que é o Pablo Verratti, com 10 gols marcados no ano. Temos um bom goleiro, goleiro de seleção. Temos um time bom, um time qualificado. E você mesmo com tantas peças à sua disposição, você não consegue fazer o mínimo, cara. É surreal o que o Fábio Carille hoje faz no Vasco da Gama. É inacreditável como o trabalho desse técnico é muito limitado. E agora eu entendo o porquê o Fábio Carille foi chutado do Santos. Porque é surreal, gente. O Vasco teve 3 semanas para treinar, cara. 3 semanas para treinar. O Vasco é eliminado para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca e teve 3 semanas cheias de treino. E eu não vejo nada nesse time do Vasco. É inacreditável.
É inacreditável, porque o Flamengo ele chegou à final do Carioca, teve uma semana de treino, não teve intervalo nenhum para treinar e apresenta um futebol. Então, como o Vasco não apresenta futebol, gente? Elenco? É revoltante hoje. O Vasco, novamente, joga muito mal. O Vasco ele não entra em campo. Ele não entra em campo contra o Corinthians. Eu não sei o que o Fábio Carille inventou na escalação. Gente, o que falar do Carille, por onde começar a falar, tá ligado? Você talvez, sem saber qual é o próximo jogo do Vasco, ao ver que hoje o time foi poupado, você pode pensar que na próxima partida o Vasco vai encontrar o Real Madrid, o Manchester City, o Bayern de Munique. Mas não, você se confundiu. Na verdade, o Vasco vai encontrar o Puerto Cabello dentro de casa. Mas mesmo assim, existia a necessidade de poupar todo mundo. Por quê? Olha só, senhoras e senhores, o Vasco vai a campo com estes 11 aqui. São 11 bem trocados, não são os 11 que normalmente jogam. Você tem o Léo Jardim, que esse sim é costumeiro. Depois dele, muita coisa mexida. Olha só, distribuído em campo, ficava mais ou menos assim. Então você tem muita novidade. Você tem o Pumita que é reserva, Lucas Freitas que é reserva. Aqui uma dupla de titulares. Só que, meu Deus do céu, o João Vitor é titular. O João Vitor, na verdade, ele não só é titular, como ele foi comprado por 40 milhões de reais. E deixa eu te dar um spoiler da minha crítica de hoje aqui. Não vale, né? Não vale. Talvez ele faça jogos bons aqui, ali. Eu espero que ele venha calar minha boca e venha ser importante durante esse ano, em momentos importantes da temporada, mas na mesma hora, por mais que talvez isso vá acontecer no futuro, não muda o fato de que não vale 40 milhões de reais. Meu Deus do céu. Que jogadorzinho que, assim, pela expectativa que se tem, como é que pode falhar tanto em tanto momento diferente? Enfim, a gente tem Jair, Tietê e Matheus Cocão completamente reserva o meio de campo. Será que, mano, tem que ser o titular e torce para os titulares fazerem alguma coisa. Enfim, Lloyd... Sem o Deb. Lloyd sem o Deb. É piada pronta isso. Não tem Verratti. E assim, existe uma pergunta, pelo menos dentro do meu ser, que é o seguinte: o Verratti, pra mim, é o melhor jogador do Vasco, mais importante. E a pergunta é o seguinte: o Vasco consegue jogar sem o Verratti? Não. A resposta que eu achava antes dessa bola rolar era não. A resposta que eu tenho agora é a mesma, só que com certeza, tá ligado? Enfim, não tem jogo, não tem jogo. E aí me incomoda muito o fato de, assim, é verdade, todo mundo concorda que é o jogador mais importante e que sem ele, sem o Verratti, a gente não joga bola. Beleza, isso aí acho que todo mundo tá de acordo. Mas por que não tenta contratar um reserva? Porque assim, não tem. Mais um jogo pro Ryan, que, sei lá, se ele joga mais pelo meio, mais pela ponta, que ele é colocado no meio e ele não dá conta. Então assim, não tem reserva pro Verratti, a gente não compra ninguém, tá ligado? Tem um monte de jogador que dá mole aqui ali, nem tenta. Porque assim, uma coisa é você ter o Lloyd, aí você fala, porra, tem um ponta ruim ali, mas pelo menos tentou comprar alguém. Uma bosta, fez uma compra de merda pelo jeito. Mas pelo menos tentou. O Verratti, mano, é um jogador de que 36, 37 anos, talvez até um pouco mais que isso. É um jogador velho que o pessoal tá querendo que seja titular 90 minutos todos os dias, todos os jogos. Enfim, vamos começar a falar do jogo. Gol, Yuri Alberto. Gol, Yuri. Vai ter é o próprio que deu um passe de peito. Agora ele fazendo gol. Ai, olha só. João Vitor. O Jair erra o passe lá e tal, bola na mão, não sei, uma confusão danada, acho que não foi, tá certa a arbitragem? Eu acho, não tenho certeza também. Mas olha só o João Vitor. Aqui vem o passe de Yuri Alberto. O João Vitor tá bêbado, cai, deixa o Memphis cara a cara que dá um trabalho. O João Vitor tá bêbado. Não, que sou isso? eu. Que isso, cara? Assim, é desanimador, tá ligado? É desanimador. O Memphis faz o gol dele, e aqui, aquilo que eu tava falando. O Depay, eu vejo muitos jogos que ele sai sendo criticado, o pessoal fazendo piada sobre ele tá meio gordo, alguma parada assim, e já tinha um mês, olha só que curioso, tinha um mês que o Depay não fazia um gol. Ele tá dando muita assistência e tal, mas, pô, marcar, tinha um mês que ele não marcava. Aí hoje ele vai lá e marca. Feliz com esse time, meu Deus do céu. Enfim, depois gol dos caras de novo, o gol do Memphis Depay. E aqui é mais um gol que não valeu, mas vamos ver aqui o lance, porque olha só, o Memphis gira em cima do Piton e faz um gol aqui. Como eu falei, o Memphis hoje no dia dele, tá ligado? No dia de craque, talvez muitos jogos ele não jogue nesse nível todo. Hoje foi o dia, justo contra o Vasco. Curiosidade também, mais um dado aqui. A última vez que o Vasco jogou contra o Corinthians foi um 3-1, que foi aquele lá que a gente tomou 3 gols logo no começo do jogo, vocês lembram? Que foi tipo assim, um atropelo do caramba. Mais uma vez a gente toma um sacode pro Corinthians. É claro que agora é um pouco menos vexatório, porque não foi 3 gols tão relâmpago, e dessa vez pelo menos tem... E porque o juiz tirou 2 gols, por isso que não foi tão vexatório assim. Então é isso, rapaziada. Se você chegou até aqui, muito obrigado por mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Já sabe, quer ver o vídeo completo aí sem essa cara feia aqui do lado, link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Fechou? Valeu? Até a próxima, rapaziada.